paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. É um prazer estar novamente com os irmãos aqui. Eu não tenho uma memória muito boa, mas eu acho que a última vez que eu estive aqui foi no início do ano passado. Acho que durante o ano depois eu não tive aqui com os irmãos, não me lembro. Mas os irmãos costumam sempre fazer essa campanha, né? Esses 12 dias aí de oração, de ministração, para 12 meses de vitória. E que você tenha realmente 12 meses de vitória, que a sua vida seja abençoada nesse ano, a sua família, a sua casa, os seus sonhos na presença de Deus sejam realizados, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Da última vez também eu não estava acompanhado, e hoje eu tenho o prazer de estar acompanhado por essa mulher linda, que é a minha esposa, a pastora Mariana, está ali. E esse menino lindo, que é o meu filho Jonathan, menino de Deus, né? E essa é a família que o Senhor me deu, né? Que por enquanto ela está pequena assim, né? Mas eu creio que vai aumentar, né? Existem sonhos e projetos aí de aumentar. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre a questão, não apenas do ano, mas a questão do passar de ano, né? Quero dar algumas considerações sobre a questão da passagem de ano. E é inevitável que todo mundo se anime, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas se animam, né? de estar passando aí de um ano para o outro, terminando um ano e começando outro. E por que isso acontece? Por que as pessoas se animam a esse ponto? Porque nós colocamos limites e nós estamos terminando algo e começando outro. E em meio a isso, nós cremos que aquilo que está começando pode ser melhor do que aquilo que está terminando. A gente faz isso com os anos. É por isso que tanta gente se anima, por isso que existe tanto otimismo na passagem de ano. Porque as pessoas acreditam que nesse período que passou, embora foi ruim ou foi bom, elas acreditam que o período que vai vir pode ser melhor do que o período que está terminando. Então, por isso as pessoas se animam. Mas isso a gente pode fazer também com trimestres, com semestres, não é? Com bimestres. Ninguém comemora a passagem de trimestre. A gente comemora de ano, né? Mas ninguém comemora a passagem de trimestre, a não ser na escola. Quando aí vocês vão lá, se esforçam, né? Aí o pai pergunta, como é que está as notas? Aí você vai, ufa, passei o trimestre, né? Passei o bimestre. Então você comemora. Mas na vida aí social é difícil você comemorar passagens de bimestres, de trimestres. Se comemora de ano. A gente pode fazer isso com um dia também. A gente pode olhar para trás e falar assim, esse dia de ontem meu não foi legal, esse meu dia não foi bom. Esse dia está acabando, ele não foi legal, aconteceram coisas ruins, mas vai ter outro dia. Daqui a pouco começa outro dia. E nesse dia que vai vir, vai ser melhor. A gente pode fazer isso com um dia também, não é? Mas a gente faz apenas com os anos. Mas o interessante de tudo isso é que seja fatiado aí esse tempo em dias, ou anos, ou trimestres, semestres, bimestres, o importante de tudo isso é acreditar que só aquele que conhece o amanhã, aquele que já tem escrito no seu conhecimento o amanhã, só ele pode nos garantir
a vitória nesses dias. Só Ele, só Deus, só o nosso Senhor que pode nos garantir a bênção. Independente se seja um novo dia, um novo bimestre ou um novo ano, só Deus. É inevitável as pessoas, elas terem tanto otimismo, como nós vimos na praia de Copacabana, que existiram lá, se eu não me engano no número aí, eram 9 balsas ali, com aproximadamente 25 toneladas de fogos, para serem queimadas ali, iam queimar mais ou menos 17 minutos ali de queima de fogos, e as pessoas que estavam ali estavam animadas para o ano que estava vindo, estavam animadas para esse ano que nós já estamos nele. Mas toda essa animação, essa confiança, tudo isso para esse ano, elas depositaram ali naquele momento, naquela queima de fogos, ou pular 7 ondas, e aí por aí vai, né? E nós sabemos que o único que pode nos garantir o amanhã, que pode nos garantir um ano de bênção, é o Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí na passagem de ano também, as pessoas fazem agradecimentos, elas agradecem por aquilo que aconteceu, ou então elas reclamam por aquilo que aconteceu. Algumas pessoas fazem votos para o ano que vai vir. Todas essas coisas aí acontecem nas passagens de ano, não é? Eu poderia nessa noite aqui pregar uma longa palavra para os irmãos que estão aqui da Igreja Batista, mas eu creio no seguinte, que se nós viemos na casa do Senhor, ouvimos várias palavras de Deus, ouvimos várias ministrações do Senhor ao longo de todo esse ano que passou. Eu creio que se fizermos isso e guardamos essas palavras, não digo guardar o endereço do texto, eu não digo guardar toda a pregação, mas momentos em que Deus falou com você, em que a palavra ensinou você, em que você deixou a palavra cair no seu coração e produzir, e ficar aí guardada. Eu creio que se isso aconteceu, querido, você já começou o ano muito bem. Você já começou esse ano ótimo. Se você guardou as palavras que você ouviu aqui em 2013. Se você guardou as ministrações que foram pregadas aqui. Porque eu tenho certeza que assim como lá na igreja, Comunidade Adorai, lá no Jardim Alvorada, que pelo menos pelas vezes que eu preguei, que eu ensinei a palavra de Deus ali nós sentimos verdadeiramente Deus falando, através de inúmeras palavras, palavras até proféticas, que depois as pessoas vinham e davam testemunho daquilo que tinha ocorrido. E eu tenho certeza que aqui também, os mensageiros de Deus, pregaram palavras inspiradas por Deus, palavras dirigidas por Deus. E em meio a essas palavras, Deus falou, Deus acrescentou, Deus fez você crescer. E se você guardou boa parte desses momentos em 2013, você já começou 2014 muito bem. Amém, queridos? Eu fiz uma retrospectiva, no último culto que tivemos na terça-feira, lá na igreja, e eu peguei a maioria das palavras que eu prego, eu tenho um esbocinho, tenho um rascunho, e eu juntei bastante ali, e levei nesse culto da terça-feira, e comecei a relembrar algumas palavras que foram pregadas durante o ano. E eu levei esboços de 2 cultos que tivemos em 2 anos passados, de cultos de virada de ano, e também relembrei ali algumas ações de graças dos irmãos,
alguns agradecimentos de cada um. Inclusive eu levei um lá de 8 anos atrás. Era um esboço em que, em meio a todos os agradecimentos dos irmãos, tinha um meu lá, que eu estava agradecendo a gravidez da minha esposa. E hoje meu filho está com 8 anos. Eu agradeci naquele momento, porque quando ela engravidou, nós passamos um momento difícil, né, Mari? Ela teve um mioma, e esse mioma ele foi gerado junto com o Jonathan. E no primeiro ultrassom, na primeira ultrassonografia, a proporção do mioma para o feto era muito grande. E o médico disse já de cara, falou, ó, se acontecer um sangramento, você pode perder o bebê facilmente, porque o mioma sangra muito e o feto era muito pequenininho. E aí nós choramos naquele momento, mas nós confiamos em Deus. E o Jonathan foi gerado, nasceu e está aí com saúde. E Jonathan significa presente, dádiva de Deus, dádiva do Senhor. Então eu levei aqueles agradecimentos ali, e aí eu disse para os irmãos, eu falei assim, quem se lembra de algum desses agradecimentos que estão aqui? Quem se lembra de algum? Quem entrou aqui nessa noite, talvez se lembrando de algum deles? Nós entramos às vezes, pelo contrário, às vezes até meio insatisfeitos, reclamando, né, daquilo que ocorreu, mas nós esquecemos às vezes de tudo que Deus veio fazendo por nós, e por isso nós temos que agradecer. Mas enfim, embora reclamamos de alguma coisa ou agradecemos, mas o importante é guardarmos as palavras do Senhor no nosso coração, guardarmos na nossa vida, porque se assim fizermos, como eu disse, já começamos um ano muito bem. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você um texto que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Quero deixar uma palavra aqui aos irmãos, para esse ano, para esse 2014 que nós estamos iniciando, eu quero deixar essa palavra de Deus para você. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Versículo de número 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Versículo 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada lhe faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Amém? Glória a Deus. Amados, essa palavra aqui, ela nos conta histórias, depois nós lemos o texto inteiro,
Davi aqui com seus soldados havia deixado as suas mulheres, crianças, todo o seu acampamento ali na cidade de Ziclag. E ele partiu. E depois, quando ele regressou, querido, da sua viagem, eles chegaram a Ziclag. E os amalequitas tinham passado por lá. E tinham levado tudo embora. E tinham alvoroçado a cidade. Levaram as mulheres, as crianças, levaram os bens, os animais, levaram ali tudo que estava em Ziclag. E quando Davi chega ali com os seus soldados, ele olha aquela situação, aquilo ali atinge o coração de Davi e dos seus soldados, de uma forma com que eles choram, até não terem mais força para chorar, diz na narrativa bíblica. E isso é ruim mesmo. Não sei se alguém já teve essa, não diríamos uma infeliz situação de passar por isso, uma infelicidade de se passar por isso. Chegar na sua casa, às vezes, alguém entrou na sua casa, roubou suas coisas, e tá aquelas coisas mexidas, aquelas coisas reviradas, você chega lá, sua TV não está lá, você olha, suas coisas não estão ali. Aqui, nem as mulheres, nem as crianças, além do roubo, o sequestro, eles chegam ali e não tem ninguém, a cidade ali toda bagunçada, toda arrasada, eles choram, querido, até não ter mais força para chorar. Só que eles não ficam só chorando. A hora que eles terminam o choro, o tempo de chorar, Davi, ele se levanta e ele faz o seguinte, ele chama o sacerdote e diz assim, olha, me traz lá o meu colete sacerdotal, porque eu vou buscar a Deus nesse momento. E ele vai buscar a Deus. Então agora Davi, aqui não mais como soldado, mas como um sacerdote, ele se prostra diante de Deus ali, e ele faz duas perguntas para o Senhor. Ele diz assim, Senhor, perseguirei eu esse bando? Senhor, eu vou alcançá-lo se eu perseguir? Ele faz essas duas perguntas para o Senhor. E o Senhor responde para ele, pode perseguir. E depois responde a segunda, você vai alcançar. E depois acrescenta, e tudo que eles levaram, você vai recuperar. Aí Davi então se anima, e Davi vai em frente, e como nós lemos aqui, ele alcançou e recuperou tudo. Tudo ele trouxe de volta, Davi. E aí eu quero chamar a nossa atenção aqui, para aquela situação que eu disse, das pessoas que passam um ano, passam esse momento da virada de ano, com aquele otimismo extremo. Recebeu aproximadamente, acho que mais de 2,5 milhões de pessoas à praia lá de Copacabana. E as pessoas acreditaram ali, naquele momento, o otimismo de muitas pessoas ali, era parecido com o otimismo de Davi aqui, quando saiu para perseguir os amalequitas. Aquele povo ali estava animado, eles não estavam com medo de nenhum dos dias de 2014, aquele povo estava com vontade de entrar naquele ano, por isso eles foram até lá, por isso aquela alegria, por isso tudo aquilo ali. E aí eu chamo a nossa atenção para o seguinte, por que eles estavam tão otimistas ali? Por que eles estavam tão contentes, tão felizes? Porque o ano estava terminando, estava se iniciando um novo, e eles acreditavam que esse ano que está iniciando, iria ser muito melhor do que o ano que eles tinham passado. Mas essa crença neles, eu não preciso nem falar para você, é lógico, é baseada no quê? Em outras coisas. É baseada na queima de fogos, é baseada
nas imagens que eles têm, é baseada em tudo isso. É baseada nessas coisas. Mas eles têm essa vontade, essa convicção. E aí eu chamo a nossa atenção, querido, para o seguinte: nós acreditamos no Senhor, nós confiamos em Deus, mas às vezes nós nos esquecemos que nós precisamos acreditar também em nós mesmos. Pastor, como assim? Querido, sem dúvida, a nossa fé tem que estar no Senhor, não estou dizendo isso. A nossa fé tem que estar em Deus. Só Jesus salva. Nenhuma obra minha vai fazer isso. Tem coisas só Deus faz. Eu não consigo fazer. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para essa palavra. Davi chegou, olhou o desastre, orou a Deus, e ele fez duas perguntas. Ele disse: Senhor, persigo esse bando? Vou alcançá-los? O que Deus respondeu para Davi: pode perseguir, você vai alcançar e você vai conseguir. A partir daí, Davi não volta a falar com Deus, só depois que ele agradece a Deus por aquilo que aconteceu. Mas ele foi, ele acreditou. Aí, saiu novamente de cena o sacerdote Davi, e entrou novamente o Davi de guerra. O Davi que foi lá com suas... Aí entrou estratégia de guerra, aí entrou força física, aí entrou toda a aplicação e obediência à palavra de Deus, porque Deus deu o aval. Deus falou: pode perseguir, você vai alcançar, você vai conseguir. E Davi então toma a posição e vai em frente, e consegue, por um aval de Deus, por uma autorização de Deus. E aí, de encontro a essa palavra, eu pego mais dois textos. O texto de Moisés, quando Moisés está orando a Deus ali de frente ao mar, junto com o povo, o exército de Faraó vindo atrás. E Moisés não tem o que fazer, e ele faz o quê? Ele ora a Deus. Deus responde o que para ele? O que você está fazendo orando para mim? Diga ao povo que marche. E aí nós vemos Salomão, filho de Davi, que as narrativas das histórias bíblicas dele contam que tudo que veio à mão dele para ser feito, prosperamente ele o efetuou. Nós precisamos entender dentro do reino de Deus, que Deus, Ele faz, mas não é por isso que o homem não tem que fazer nada. Não é por isso que nós não temos que fazer nada. Porque quando nós vemos esses textos que eu acabei de dizer, nós vemos que Deus teve o papel dele, mas o homem teve o seu papel. E quando nós pegamos um texto, que nós falamos e pregamos esse texto, há muitas pessoas que não conhecem a Deus. Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você reparou nesse texto como existem papéis distintos, papéis de Deus e papéis do homem? Em todo relacionamento é assim, ainda que o papel de Deus seja 90%, mas existiu o papel do homem. Num relacionamento de casamento existe o papel do marido e da esposa, relacionamento familiar existe o papel dos filhos, dos pais, ainda que exista um balanço de porcentagem, mas existem os papéis de um e de outro. E esse texto é bem claro: eis que eu estou à porta e bato. Papel de Deus, veio até nós, veio à nossa porta e está batendo. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, papel do homem, ouvir a voz de Deus. E abrir a porta, papel do homem, abrir a porta.
Eu entrarei em sua casa, papel de Deus vai entrar na nossa casa. Cearei com ele, papel de Deus, cear conosco, e ele ceará comigo. Nosso papel, cear com Deus. Então, nesse texto bíblico aqui, eu quero deixar essa palavra ao seu coração, querido. Talvez você está olhando esse ano, e aí Deus está falando para você. Você está perguntando para Deus: Senhor, persigo eu esse ano? Conseguirei alcançá-lo? E aí o que Deus disse para Davi: pode perseguir, você vai alcançar. E certamente você vai ter tudo. Amém, queridos? Vamos perseguir esses anos com coragem, com ousadia de Deus, com fé no Senhor, ouvindo a palavra dEle, não deixando de se congregar, como a Bíblia diz na narrativa de Hebreus, que alguns deixaram esse costume, mas nós não deixamos o costume de se reunir como igreja. A nossa reunião tem esse fundamento, uma reunião como igreja de Cristo, para ouvir a palavra de Deus, para ser ensinado, para buscar a Deus. Então, e que nesse ano você tenha vitória. E aí nós estamos em 2014, sabemos onde estamos localizados no tempo, não sabemos? Todo mundo sabe o ano que está. E você sabe onde você está no plano de Deus? Você tem que saber onde você está. Porque você não pode passar mais um ano sem saber onde você está no plano de Deus. Por que você diz isso, pastor? Porque existem muitas pessoas que elas estão em 2014, elas sabem que elas estão em 2014, mas no plano de Deus elas acham que elas estão na época da lei ainda. Elas vivem o ano inteiro na igreja como se elas vivessem na época da lei. Não conseguem receber o perdão dos seus pecados, não conseguem viver uma vida plena, uma vida com paz, com alegria, uma vida com liberdade, uma vida com uma mente, com um pensamento sem culpa. E nós vemos bem claramente no plano de Deus aonde nós estamos, querido. Nós estamos na época da graça. Nós não estamos na época da lei. Nós estamos na graça do Senhor. 2014 é ano de graça de Deus. Nós estamos na época da graça do Senhor. Então nós temos que viver a graça de Deus. Nós podemos estar diante de Deus hoje. Nós podemos estar verdadeiramente diante de Deus. O povo do passado, da época da lei, queria ter tido esse privilégio de estar em nossa época. Muitos profetas gostariam de viver aquilo que a gente vive hoje. E eu vejo às vezes dentro das igrejas, a gente se comparando e querendo viver lá a época dos profetas, que não deixa de ser valorizada a sua época. Mas é bem claro o texto de Hebreus, quando ele diz aonde nós chegamos hoje. Nós não chegamos ao monte que fumega, que se um animal tocasse o monte seria apedrejado, que até Moisés, quando viu aquilo, falou assim: eu estou aterrado e trêmulo, porque era terrível o espetáculo, ao mesmo tempo maravilhoso, em que Deus deu as leis em tábuas de pedra para o povo daquela época. Mas Hebreus diz: nós chegamos num lugar agora muito melhor. Nós chegamos, querido, na época da graça. Nós chegamos na época, querido, da comunhão dos santos, do nosso nome escrito nos céus. Nós chegamos no sangue da aspersão, mas não o sangue ali de carneiros, de bodes, mas nós chegamos no sangue de Cristo, que diz lá nesse mesmo texto, que é um sangue que fala muito mais do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por justiça, porque quando Caim matou Abel, Deus olha para Caim e fala: cadê o seu irmão? Caim diz: mas eu lá sou guardador do meu irmão. E Deus diz: o que você fez? O sangue do teu irmão clama a mim da terra. O sangue de Abel falava, clamava por justiça. Mas nós não chegamos na época desse sangue. Nós estamos na época do sangue de Cristo, querido. Do sangue de Jesus. Esse sangue que, quando foi derramado,
Ele rompeu com toda a aliança primeira, com toda aquela aliança estabelecida. E Hebreus é bem claro quando diz que ele faz a segunda, removendo a primeira. A primeira baseada no que? O sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote, saía do seu serviço, do santo lugar, para entrar além do véu, do segundo véu, no santíssimo lugar, onde estava a presença de Deus. Ali ele entrava com sangue de animais, para fazer oferta, propiciação pelo pecado do povo e dele mesmo, uma vez por ano. E quando o sangue de Jesus, o sangue da nossa época, o sangue da graça, foi derramado na cruz do Calvário, esse véu, esse segundo véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. Deus estava olhando para nós, Deus estava olhando para você, olhando para mim e dizendo assim: eu amo vocês, e agora eu me apresento a vocês, e vocês podem chegar para perto de mim. Querido, 2014 é época de se chegar perto de Deus, é época da graça do Senhor. Estamos localizados no tempo, mas estamos localizados também no plano de Deus, estamos na graça de Deus, em Jesus, e com essa graça, nós podemos vencer, porque com essa graça de Deus sobre a nossa vida, com o sangue de Jesus sobre nós, querido, nós só podemos ter vitória, amém? Glória a Deus. Eu quero aqui pedir autorização ao nosso irmão Claudinei. Posso fazer uma oração, irmão? Pode? Vou fazer uma oração com vocês, querido. Você se coloque em pé, por favor. E eu gostaria que você ficasse com essa palavra então no seu coração. Essa palavra aqui de Davi. Persegue esse ano. Você vai alcançar. Se localize nesse ano. Ano de graça. Você está localizado na graça de Deus. Você não está mais na lei. O véu do templo se rasgou. Não é mais só o sumo sacerdote. Não é mais uma vez por ano. É onde você estiver. Você é templo de Deus. Você é casa de Deus. Onde você estiver, Deus te ouve, querido. E aí com isso, nós só temos a entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, e estar diante dEle nesse ano, para receber dEle o melhor para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, para os nossos sonhos e projetos, mas principalmente ligado no trono de Deus, principalmente a nossa alma, estando em paz com Deus, amém? Feche os seus olhos, queridos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Deus amado, aquele pelo qual nós estamos aqui nessa noite, aquele para quem nós oramos e dirigimos a nossa voz. Nós oramos nessa hora em nome do Senhor Jesus. E nesse momento, Senhor, aprendemos aqui, Senhor, com a sua igreja, aprendemos aqui, Senhor, entre irmãos, que nós estamos localizados, Senhor, na graça do Senhor. Nós não estamos mais na lei. E por essa graça nós temos ousadia, Senhor, de entrar e viver esse ano de uma forma corajosa, de uma forma a se levantar como homens, como mulheres de Deus, como ministros do Senhor, como um marido abençoado, como uma esposa abençoada, e invocar a bênção para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, que a sua igreja seja abençoada nessa palavra, que a unção do Senhor se manifeste neste ano de uma forma poderosa, Senhor, na vida dos irmãos e irmãs aqui presentes. E, Senhor, que este ministério continue a crescer e a alcançar vidas, Senhor, para que muitas e muitas pessoas conheçam o Senhor, venham se render ao Senhor. Pai amado, Deus querido, é no nome de Jesus que nós oramos, e nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus,
aquele que nos garante um ano de bênção e de vitória. Muito obrigado, Senhor, por esse ano que nós estamos. Muito obrigado porque o Senhor preparou esse ano para nós. Eu entro nesse ano, Senhor, sem temor algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. E assim como Davi, se andasse pelo vale da sombra e da morte, não tinha medo, nós também não teremos medo, Senhor, porque o Senhor está conosco. Senhor, assim como Davi não teve medo e perseguiu os amalequitas e tudo trouxe de volta, que assim, Senhor, o seu povo seja abençoado em todos esses dias deste ano, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, e abençoamos a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida neste ano de 2014, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja. Eu quero agradecer novamente aos irmãos, a recepção, agradecer ao irmão Claudinei, ao pastor Silmar, que me ligou, fez o convite, ao irmão Rui, quem é que me ligou hoje, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Quase que eu falei, irmão, que eu queria água mineral, sem gás, acesso por detrás do púlpito, ou um heliporto em cima da igreja. Mas amém, irmão, obrigado pela atenção, tá? Obrigado, irmãos, manda um abraço. O pastor Silmar não está aqui, né? Não, manda um abraço ao pastor Silmar e eu agradeço aos irmãos, amém? Que Deus abençoe a sua vida, um ano de vitória, em nome de Jesus, amém?